pastor Richard, da sequência ao estudo de Apocalipse. Vocês notaram que temos coisa nova aqui essa manhã. Silas colocou, que maravilha de sombra, Silas. Obrigado, parabéns. O pastor Richard está no capítulo 21 de Apocalipse, está chegando ao fim dessa série de estudo, mas ele tem surpresa boa para vocês, deixa que ele vai falar depois. Senhor Deus e Pai, na tua presença te damos graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos dirigido, tem orientado. Pedimos agora que o Senhor esteja abençoando o pastor Richard nessa ministração do capítulo 21 do Apocalipse. Abençoe-o no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Um show isso aí. Obrigado. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que você não fica ansioso aqui, o pastor falou. Depois nós terminamos o Apocalipse. É a minha intenção para trazer não tão muito um estudo em si como no Apocalipse, mas a série de sermões, mensagens, expositório sobre Gálatas para usar em nossas vidas diárias, como significar para nós e como nós podemos assimilar as coisas que estão ensinando em Gálatas e como isso pode afetar nossas vidas, nossa fé e nossa caminhada com Jesus. Amém. Amém. Então, isso é futuro. Espero que expliquei suficiente para vocês. Irmãos, como o pastor falou, nós estamos chegando ao fim do livro do Apocalipse. Nós estamos no capítulo 21. Os capítulos 21 e 22 trazem informações que não foram reveladas nas outras visões do céu. O estado eterno é descrito como um lugar físico. Ele inclui terra, edifícios, árvores e água. Os crentes irão interagir uns com os outros e se dedicar a um serviço significativo para Deus. Isso corrige alguns equívocos de longa data. O céu não é um lugar de descanso passivo, nem de contemplação infinita e bem-aventurado de Deus. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Ele será o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxergará dos olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte de água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Por enquanto, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos aproximou-se e me orientou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu no Espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como grande diamante translúcido feito cristal puro. Tinha sólido e altaneiro muro com 12 portais e 12 anjos juntos aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Assim havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nelas estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele media a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam ordenados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisolito, e oitava de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisoprasto, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada dos portais construído a partir de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, relucente como o vidro límpido. Contudo, não vi templo alguém na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina.
e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas, e os seus portões estarão continuamente abertos todos os dias, ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidos, nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratica ações vergonhosas e mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Amém. Amém. Um lugar maravilhoso, não é? Irmãos, neste capítulo temos a transição do temporal para o eterno. O reinado milenar de Cristo chegou ao fim, e todas as coisas foram colocadas sob seus pés, ou seja, sob sua autoridade. O grande plano do Pai de que seu Filho fosse glorificado foi cumprido. Sempre foi plano do Pai que seu Filho, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, e não Deus o Filho, fosse glorificado após ter cumprido o plano da salvação do Pai. Aí para glorificar o homem, Jesus Cristo, e não o Deus eterno. Porque você lembra de Deus? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então isso é o Pai quer glorificar Jesus e não o Deus Filho. O fim do milênio marca o início do reino eterno de Deus. O apóstolo Paulo nos fornece algumas informações muito importantes sobre esta transição. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler versículos 24 a 28. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 a 28. 15. Então virá o fim quando ele, Jesus, ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reina até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que o Deus Pai, que conduzia todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, ao fim de que Deus seja absolutamente tudo em todas. Paulo está falando da transição da fase milenar do futuro reino de Deus para a fase eterna desse reino. Paulo ressalta que o Pai coloca todas as coisas sob a autoridade de Cristo, com a exceção, é claro, do próprio Pai. Agora, depois de todas as coisas, incluindo a morte, tiveram sido submetidas à autoridade de Cristo, então Cristo entregará o reino ao Pai e Deus, incluindo Cristo, reinará.
O meio pelo qual todas as coisas são submetidas a Deus, de modo que ele se torne tudo em todas, é que Cristo une a autoridade que lhe pertence como rei com a do Pai. Depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e poder, como lemos. Enquanto o governo terreno de Cristo se limita a 1000 anos, seu reinado é eterno. Como já mencionei, ao passarmos de capítulo 20 para o capítulo 21, estamos no ponto de junção entre dois mundos, entre dois reinos. É o fim da primeira ordem das coisas, ou ordem natural, e o início da ordem final das coisas. Como já disse, Paulo explica com bastante clareza o que acontecerá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 e 28. Isso não significa o fim da atividade real de Cristo, mas que a partir de então, ele reina na unidade da divindade com o Pai, como Filho eterno. Não é mais dois tronos, o trono messiânico e o outro o trono do Pai, como nosso Senhor indicou em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. No reino final há apenas um trono, e é o trono de Deus e do Cordeiro, capítulo 22 do Apocalipse, versículos 1 e 3. Por que dediquei tanto tempo a isso? Porque é importante percebermos que a Bíblia não se contradiz ao afirmar em um trecho que Cristo reinará para sempre, enquanto Paulo aparentemente diz em 1 Coríntios capítulo 5 que ele não reinará para sempre. Dito isto, vamos examinar mais de perto o capítulo 21. João diz, e eu vi, mostrando-nos que este capítulo, ou melhor, esta visão, é uma continuação da visão que teve início no capítulo 19. João diz que vi um novo céu e um novo terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. A concordância exaustiva de Strong, de palavras hebraicas e gregas, nos diz que há duas palavras gregas traduzidas como novo no Novo Testamento, neos e kainos. No entanto, elas têm significados diferentes. Uma significa que o objeto mencionado foi recentemente trazido à existência. A outra palavra significa algo que já existia, mas que recebeu um aspecto renovado. Por exemplo, uma roupa nova, não uma que esteja suja. Odres novas, não aqueles que encolhidos e ressecados. Um túmulo novo, não um que tinha sido recentemente escavado na rocha, mas um que nunca tenha sido usado como local de descanso por os mortos. Esta é a palavra grega que João está usando aqui, kainos. Portanto, quando João diz que elas são novas, ele não está dizendo que acabaram de ser criadas, mas que são o velho céu e a velha terra, só que com um novo aspecto, um novo caráter, adaptados a novo propósito.
Quando João diz que não havia mais mar, ele não quer dizer que não havia mais água, como fica claro no capítulo 22, versículos 1 e 2, que fala sobre água. Isso indica simplesmente que a nova terra terá uma nova configuração, uma configuração diferente no que diz respeito à água. 3/4 do nosso globo são compostos por água, mas isso não será o caso no estado eterno. Na época de João, o mar significava perigo, tempestades e separação. O próprio João estava numa ilha naquela época. Entanto, talvez João estivesse nos dando mais do que uma aula de geografia. João viu também, o que mais uma vez indica que se trata de uma visão contínua. João nos diz que viu uma nova Jerusalém, descendendo do céu. Mais uma vez, a palavra usada aqui é carrinos, significando que não se trata de uma nova criação, mas de uma Jerusalém renovada da mesma forma que o céu e a terra são novos. João diz que a nova Jerusalém que desce de Deus está ordenada como uma linda noiva, ordenada para o seu esposo amado. Amém. Irmãos, ao estudar este capítulo e ler vários comentaristas, fez uma descoberta surpreendente. A palavra grega usada no capítulo 19 para se referir à mulher, no versículo 7, é diferente daquela usada aqui no versículo 2. A concordância exaustiva de Strong nos diz que a palavra grega usada no capítulo 19 é gruné e significa esposa, uma mulher que já é casada. A palavra grega no versículo 2 deste capítulo é nymphê e significa noiva, uma mulher que ainda é solteira. Essa descoberta chamou minha atenção para algo muito importante, que é quantas vezes lemos a Bíblia, mas não lemos realmente o que está escrito nela. O que quero dizer com isso? Vou tentar explicar. Provavelmente, assim como eu, você sempre ouviu dizer que a ceia das bodas do Cordeiro se refere ao casamento entre Cristo e sua noiva, a igreja. Então, se a igreja é sua noiva, que palavra você esperaria encontrar no versículo 7 do capítulo 19? Noiva. Isso mesmo, noiva. Então você chega a este versículo e inconscientemente diz assim mesmo: sim, isso é sobre o casamento entre Cristo e sua noiva. Então que palavra você vê ali? Noiva. Eu mesmo já fiz isso. Além disso, o fato de as palavras gregas serem diferentes também resolve a aparente contradição entre o versículo 7 do capítulo 19 e aqui nos versículos 2 e 9 falando sobre a Nova Jerusalém. No entanto, isso também faz uma grande diferença na interpretação do versículo 7 do capítulo 19.
Se a mulher mencionada no versículo é uma esposa e não uma noiva, isso significa que o casamento já aconteceu antes do versículo 7. Está falando, versículo 7 está falando sobre o casamento que já aconteceu, porque ela é esposa, faz os votos, saiu da igreja, e não uma noiva. Isso significa que o casamento já aconteceu, o que fica claro se lemos o versículo corretamente. Pois a expressão ceia das bodas indica que o casamento já ocorreu. A ceia de bodas não é o casamento em si, mas uma celebração que ocorre após a cerimônia. Hoje chamaríamos isso de festa de casamento. Isso também confirma que a mulher mencionada no versículo 17 e 19 não é a igreja, mas Israel. Isaías capítulo 54, versículo 5 diz: pois o teu Criador é o teu esposo, Yahweh, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Jeremias capítulo 3, versículo 14 diz: ó filhos rebeldes, voltai a mim, porque eu sou o vosso esposo. O oráculo de Yahweh: eu mesmo vos tomarei de cada cidade e 2 de cada clã, e vos farei retornar a Sião. Oséias, capítulo 2, versículo 16. Naquele dia exultará Yahweh. No que dia? Os últimos dias. Tu me chamarás meu marido, e não mais dirás Baal, meu Senhor. Irmãos, no entanto, também nos deparamos com um problema aqui, falando sobre essas palavras, desses capítulos, pois as traduções modernas, que não se baseiam no texto receptus, infelizmente traduzem ambas as palavras incorretamente como noiva. Então, de volta a Nova Jerusalém. João viu a Nova Jerusalém descendo do céu, vindo de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. João ouve uma voz vindo do céu. Trata-se de um anjo falando, e não é Deus. Versículos 3 e 4, vamos ler. 21, 3 e 4. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Ele será o seu povo e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Amém. Este é o cumprimento de muitas profecias, especialmente para Israel. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 27 e versículo 28. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Jeremias capítulo 32, versículo 38. E no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16b. Abre comigo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16b.
2 Coríntios capítulo 6, versículo 16b. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Nos versículos 5 a 8, João ouve Deus Pai falar. Pela segunda vez, no livro do Apocalipse, o próprio Deus fala. Vamos ler o que ele quer dizer. Versículos 5 a 8, capítulo 21. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todas quantas tiveram sede lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Por enquanto, aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Irmãos, do seu trono vem a certeza de que aquele que criou o primeiro céu e a primeira terra fará de fato tudo novo. Isso confirma que o poder de Deus será revelado e que seus propósitos redentores serão cumpridos. Visto que essas palavras são palavras de Deus, é importante que essa visão do novo céu e da nova Jerusalém seja proclamado às igrejas no templo. Usando a mesma palavra que declarou o julgamento do mundo concluído, Deus proclama que completou sua criação, sua nova criação, tudo está realizado. Os nomes de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, enfatizam seu controle absoluto sobre o mundo, bem como o fato de ele ser o Criador de todas as coisas. No versículo 8 temos uma afirmação sobre quem não entrará na Nova Jerusalém, porque todos os mencionados já estão no lago de fogo. Nos versículos 9 a 21 temos a descrição de João da Cidade Santa e a Nova Jerusalém. Vamos ler. Então, dos 7 anjos que traziam os 7 taços cheios dos últimos 7 flagelos, aproximou-se e a mim orientou: Vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me conduziu no Espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido, feito cristal puro, tinha um sólido
alterneia muro com 12 portais e 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Jerusalém. Assim havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e nelas estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro puro para medir a cidade, 6 portais e 6 muros. A cidade era quadrangular de comprimento e largura iguais. Ele media a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ele mediu um muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentais do muro da cidade estavam ordenados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sardio, o sétimo de crisolito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. João diz que um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e lhe disse: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui neste versículo 9 temos as 2 palavras gregas, noiva, nymphē, e esposa, gune. Por que isso? Explicarei isso em 1 minuto. O anjo levou João em espírito a um monte grande e alto e mostrou-lhe aquela grande cidade, a Jerusalém Santa, descendo do céu, de parte de Deus. Então, por que a Nova Jerusalém é chamada tanto de noiva quanto de esposa do Cordeiro? Porque o anjo não está realmente descrevendo a cidade, mas o povo que habitará. Os santos do Antigo Testamento, Israel e a Igreja. Estão todos agora na Nova Jerusalém, junto com o destino e a hoste angelical. Nos versículos 11 a 12, João descreve a Nova Jerusalém. No versículo 11, João diz que viu a Nova Jerusalém descendo resplandecendo como a glória de Deus, que é a glória Shekinah de Deus, a qual abandonou o templo e a cidade de Jerusalém, conforme descrito nos capítulos 10 e 11 de Ezequiel. Maravilha. A luz da cidade é uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito cristal puro. No versículo 12, João nos diz que a cidade tem uma grande muralha. No versículo 17, ele nos informa a altura da muralha, que é de 65 metros. É uma grande muralha que simboliza a segurança
inquestionável da cidade. Ele então continua a descrever a grande cidade. A cidade tem 12 portões, 3 a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Cada portão é guardado por um anjo. Cada portão tem o nome de uma das tribos de Israel escrito nele. João não nos diz quais nomes estão em cada portão, mas acho que é seguro supor que sejam os mesmos nomes que aparecem em Ezequiel, capítulo 48, versículos 30 a 34, onde ele está descrevendo o novo Jerusalém. No portão leste, os nomes de José, Benjamim e Dan. No portão norte, os nomes de Rubén, Judá e Levi. No portão sul, os nomes de Simeão, Isacar e Zebulon. No portão oeste, os nomes de Gad, Aser e Naftali. Em seguida, João nos diz que a muralha da cidade tem 12 fundações, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Acho que é seguro presumir que cada fundação leva o nome de um dos apóstolos. Todo mundo está dizendo, aqui é nome dos apóstolos. É Paulo lá, é Paulo fora. João não nos revela os nomes dos 12 apóstolos. E, na verdade, não faz sentido especular sobre quem eles. Sim. Quem eles são. Descobrimos quando chegamos lá, irmãos. Amém. Em seguida, nos versículos 15 e 16, João nos conta que o anjo media a cidade. Trata-se de um quadrado gigantesco com 2.200 quilômetros quadrados de área. O muro é todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Agora João vai descrever os alicerces e os portões. Cada alicerce é uma pedra preciosa diferente. Não podemos ser dogmáticos quanto às cores dessas pedras. E isso realmente não importa. No entanto, o consenso é o seguinte. O jaspe é um cristal transparente, a safira é uma pedra azul e a calcedônia é provavelmente azul esverdeada, o esmeralda é claro, é verde, e a sardônica é semelhante ao nosso ônix. Uma pedra branca com veios marrons. Embora alguns estudiosos a descrevam como vermelha e branca. O sardio é uma pedra vermelha, às vezes descrito como vermelha sangue, e a cristolita é um quartzo amarelo semelhante ao nosso topázio moderno. O berilo é verde e o topázio é verde amarelado. Não temos certeza sobre o crisoprácio. Alguns acham que é uma pedra com tonalidade dourado, outros de cor verde maçã. O jacinto é provavelmente azul, embora alguns afirmem que era amarelo. E a amatista é um dos roxos intenso ou azul avermelhado.
Cada portão é pérola gigante e a rua da cidade é mais uma vez de Uruguru. Tão claro que brilha como vidro transparente. Nos versículos 22 e 23, João nos conta algo muito interessante sobre a cidade. Não há templo nela, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita do sol nem da lua, para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. Nos versículos 24 a 26, temos uma afirmação interessante. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portões estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite na cidade. Tem noite fora da cidade, não tem noite dentro da cidade. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Então, quem são essas nações? E quem são esses reis da terra que entram e saem da Nova Jerusalém? Vocês devem se lembrar que eu disse anteriormente que a noiva e a esposa do Cordeiro são os habitantes da Nova Jerusalém. E são eles os santos do Antigo Testamento, Israel e a Igreja. Estes viverão na Nova Jerusalém e reinarão como sacerdotes e reis do Cordeiro. Todos os outros que saíram do milênio salvos receberão corpos glorificados, mas viverão fora da Nova Jerusalém. A vida na era vindoura certamente envolverá atividades e relacionamentos contínuos que contribuirão para a glória da cidade santa por toda a eternidade. Em vez de as nações levarem seus bens preciosos para a cidade prostituta, na tribulação, as nações redimidas levarão seus ofertas ao trono de Deus. O capítulo 21 termina com a seguinte garantia: nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratica ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, isso não significa, porém, que haverá pessoas na terra cujos nomes não estejam escritos no livro da vida do Cordeiro. João está apenas enfatizando que todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro já se encontraram no lago de fogo. Irmãos, vamos orar. Pai Celestial, agradecemos-te porque a tua palavra é segura e porque podemos depositar nossa fé e confiança nela. Agradecemos porque a tua palavra nos assegura que todos aqueles que depositaram sua confiança no Senhor Jesus serão salvos e têm a certeza da vida eterna contigo no Novo Jerusalém. Amém. Pai, oro para que se houver alguém ouvindo e assistindo a este culto agora, ou a este vídeo mais tarde, que ainda não se tenha arrependido dos seus pecados e depositado sua fé em Cristo
que o faça agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro.